Paz do Senhor, alunos da Faculdade Betel. Essa será a nossa quarta aula de exegese bíblica. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa manhã, nós lhe damos graças, Senhor, pelo dom da vida. E agradecemos porque nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Pai, nós te pedimos também, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor se faça presente nessa aula, a fim de que possamos aprender a Tua palavra. Nós te pedimos isso e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Exegese bíblica, aula 4, exegese gramatical. Qual a importância da gramática para a exegese? Toda a importância. Sem conhecimento de gramática, sem conhecimento de como o texto se apresenta, não existe exegese. Então, a importância da gramática para a exegese é total. Nós temos como objetivo nesta aula, como objetivos nesta aula, entender a importância da gramática para a exegese, identificar onde o intérprete deve começar a sua interpretação do texto, conhecer as coisas que pedem consideração na exegese. Pois bem, gramática. Gramática é o conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada. Então, para nós entendermos o texto, nós temos que ter uma noção da gramática das línguas em que o texto foi escrito. Então, eu preciso ser um especialista em gramática hebraica? Não é uma tarefa fácil. Seria bom. É bom chegar a esse nível, mas não é uma tarefa fácil. Eu preciso ser um especialista em gramática grega? É bom chegar a esse nível, porém não é uma tarefa fácil. E quando o intérprete não chegou a esse nível, ele tem instrumentos que podem ajudá-lo a fazer uma exegese gramatical suficiente para o seu entendimento do texto, na língua que recebe o texto. No nosso caso, na língua portuguesa. Nós podemos ter um conhecimento de gramática hebraica, um conhecimento de gramática grega, através de instrumentos, através de comentários, de léxicos, termos um conhecimento razoável de gramática grega, sem precisarmos ser especialista. E esse conhecimento razoável com esses instrumentos, léxicos, comentários, dicionários, nos ajudarão a ter uma exegese satisfatória, que nos leve a uma compreensão do texto, porque existem vários níveis de exegese e de exegetas. Existem exegetas profissionais, aprofundados, especialistas, e existe o exegeta estudioso, o exegeta que busca entender o texto o suficiente para poder alimentar a sua fé, para poder entender a Bíblia Sagrada, para poder pregar o Evangelho. Então há diferentes níveis de exegese e de exegetas. Pois bem, no estudo do texto, o intérprete pode proceder da seguinte maneira: começar com a sentença,
com a expressão do pensamento do escritor como uma unidade, e então descer aos particulares, aos detalhes, a interpretação das palavras isoladas e dos conceitos. Isto é, um método dedutivo. Vai deduzindo, começa pela sentença e termina na palavra isolada. Então nós podemos, o exegeta pode usar o método dedutivo. 3 coisas pedem consideração quando se fala de exegese gramatical. As 3 coisas que pedem consideração são a etimologia das palavras, o uso corrente das palavras e o uso de palavras sinônimas. Pois bem, então vejamos a etimologia das palavras. O significado etimológico das palavras merece atenção em primeiro lugar. O que é etimologia? De forma simples, uma definição simples. A etimologia é o sentido primário da palavra. Etimologia, ela traz em si um conceito de verdadeiro sentido da voz, verdadeiro sentido da palavra, o sentido primário, a origem da palavra. Então, o significado etimológico das palavras merece atenção em primeiro lugar, porque precede todos os outros significados. Primeiro, você precisa entender o significado das palavras. Porém, como regra, não é aconselhável que o intérprete deva entregar-se muito às investigações etimológicas. Esse trabalho é extremamente difícil e pode, ordinariamente, ser deixado para os especialistas. Os especialistas, então, eles estudam etimologia da palavra e o intérprete pode conhecer essa etimologia através de léxicos, através de dicionários, de comentários. O intérprete não precisa necessariamente ser um especialista na língua e fazer o estudo etimológico da palavra. Porém, eu volto a repetir, se houver essa oportunidade de ser um especialista na língua, é algo muito bom. Ao mesmo tempo, é aconselhável que o expositor das Escrituras, o que faz a exegese e expõe as Escrituras, note a etimologia estabelecida de uma palavra. Se você é um expositor, se você interpreta a palavra para impô-la, é necessário, é bom que você note, que o intérprete note a etimologia estabelecida de uma palavra. Ou seja, o que os léxicos, o que os dicionários, os comentários já falam acerca da etimologia dessa palavra. O que nós chamamos de etimologia estabelecida. Pois bem, uma vez que isso pode ajudar a determinar seu significado real e pode iluminá-lo de uma maneira surpreendente. Então não é dispensável o conhecimento da etimologia da palavra. Ele não é dispensável. Porém, não é fácil adquiri-lo. E nós já temos, não é fácil adquiri-lo, e nós já temos à nossa disposição estudos especialistas. Então, uma vez, isso pode ajudar a determinar o significado real e pode iluminar o intérprete de uma maneira surpreendente. Pode ser muito útil a etimologia da palavra. Então, tomemos as palavras hebraicas cóper, kipurim e caporete. São 3 palavras hebraicas traduzidas respectivamente por resgate,
redenções ou expiações e propiciatório. Então vejamos, cóper, resgate, quipurim, redenções ou expiações e capolete. A palavra quipurim, ela tem também a ver com santidade, com purificação, porque ela vem de expiação. Então nós temos o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia em que o judeu busca aproximar-se de Deus. Então, cóper, resgate, quipurim, redenções ou expiações. E capolete, propiciatório. Todas elas são derivadas da raiz capar, que significa cobrir, e contém a ideia de uma redenção ou uma expiação realizada por uma certa cobertura. O pecado ou o pecador é coberto pelo sangue expiatório de Cristo, que foi tipificado pelo sangue do sacrifício do Antigo Testamento. Aquele ato de usar o sangue dos animais para cobrir o pecado, para fazer expiação do pecado, aponta para o sangue expiatório de Cristo. Um outro exemplo de importância do conhecimento da etimologia da palavra encontra-se no Novo Testamento, que é a palavra eclésia. No Novo Testamento, essa palavra é derivada de ek e kalim. É uma designação da igreja, tanto no Novo Testamento, tanto na Septuaginta, quanto no Novo Testamento. Então veja bem, uma designação da igreja, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento. Aqui cabe uma melhor explicação disso. A igreja, ela não aparece na Septuaginta. Então não é uma designação direta. O que é que nós temos na Septuaginta? Porque Septuaginta é Antigo Testamento. O que é que nós temos na Septuaginta que se aproxima da igreja? Nós temos na Septuaginta, no Antigo Testamento, que se aproxima da igreja, é a quarral. É a palavra hebraica quarral. O que é a quarral? A quarral é a reunião do povo judeu diante da tenda da congregação. Quando Deus diz a Moisés, Moisés, reúne o povo em frente à tenda da congregação. Isso é uma quarral. Então a palavra quarral, essa reunião do povo diante da tenda da congregação, a Septuaginta, quando foi traduzir essa palavra, ela usou a palavra eclésia, que era o que mais se aproximava. Porque o que era a eclésia para os gregos? A eclésia para os gregos era a reunião de um povo livre. Era quando o povo livre das aldeias, os escravos não participavam, os servos não participavam. Livre. Um povo livre, um povo chamado para fora. Um povo que tem liberdade. Quando aquele povo era chamado para fora das suas aldeias, para vir à reunião, discutir assuntos políticos, então havia uma eclésia, uma reunião de pessoas livres. Foi a palavra
que os tradutores da Septuaginta encontraram para traduzir qual. E como há um paralelo entre a reunião do povo de Deus no Antigo Testamento, que era a Quahal, que era a reunião do povo judeu diante da tenda da congregação, há um paralelo com a reunião do povo de Deus no Novo Testamento, que é a igreja. Então, é um conceito de igreja na Septuaginta, e não uma designação, um conceito. Tá? Que a palavra designação aqui aparece partindo do sentido de que quem vai ler já tem uma noção desse fato que eu estou explicando, que eu estou narrando. Tá? Então, a palavra eclésia traduz a palavra quahal do Antigo Testamento, que é a reunião do povo diante da grande congregação, diante da congregação, diante da tenda da congregação, da tenda do encontro, onde Deus falava com o povo. E no Novo Testamento essa palavra é usada para a nova reunião do novo povo de Deus, a eclésia de Jesus Cristo. Tanto é que quando Jesus Cristo fala desse assunto, ele usa a palavra minha. Não é mais aquela da época de Moisés, é a minha. O seu nome é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a minha eclésia. Não é mais aquela da antiga aliança, é a eclésia da nova aliança. Isso precisa ficar bem claro para que nós possamos estabelecer uma diferença entre o ajuntamento do povo do Antigo Testamento, que é um ajuntamento que se dá na antiga aliança, aponta sim para a nova aliança. Mas o cristianismo não é o judaísmo melhorado e continuado. O cristianismo é um vinho novo. Isto posto, nós podemos agora entender o que o escritor desse texto, que é Berkhof, Louis Berkhof, é francês, fecha a pronúncia, Louis Berkhof. Nós podemos entender agora o que ele quis dizer, como ela é uma designação da igreja. Cabe aí essa explicação. Ela é uma designação da igreja, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento, e aponta para o fato de que essa, ou seja, a igreja, consiste de um povo chamado, isto é, separado do mundo em devoção especial a Deus. Se esperava isso dos crentes da antiga aliança, e é o que se espera também dos crentes da nova aliança, que seja um povo chamado, separado do mundo, em devoção especial a Deus. Pois bem, esse é o uso da etimologia, é a importância da etimologia. Nós vimos aí dois exemplos, um exemplo no Antigo Testamento e um exemplo no Novo Testamento, da importância da etimologia da palavra, de se conhecer a origem da palavra para se poder entender o texto de uma forma mais clara. Vejamos o uso correto, vejamos o uso corrente das palavras. Tem que se respeitar o uso corrente das palavras. Como se usava as palavras na época em que elas foram escritas. Pois bem, para interpretar corretamente a Bíblia, o intérprete deve ter conhecimento dos significados que as palavras adquiriram no curso do tempo e do sentido em que os
autores bíblicos as usaram. Então, nós falamos de gramática. Quando se fala do sentido em que as palavras adquiriram, é uma questão de semântica. Então, para interpretar corretamente a Bíblia, o intérprete deve ter conhecimento dos significados que as palavras adquiriram, o alcance semântico da palavra no curso do tempo e do sentido em que os autores bíblicos as usaram, porque a língua, ela é viva, ela é dinâmica. No nosso próprio idioma, e dependendo do grupo que estiver utilizando o idioma, houveram mudanças radicais de significado de determinadas palavras. Para nós evangélicos, quando se fala de ira, de irado, nós pensamos em um homem irado, ou em Deus irado, na ira de um homem, na ira de Deus. Já um skatista, ele diz, o meu skate é irado. Ou seja, trata-se de uma questão do uso correto das palavras no momento correto, o que elas significam para quem está escrevendo e para quem está lendo. Então, o uso correto das palavras é muitíssimo importante para a interpretação, não só da Bíblia, mas de qualquer texto. No nosso caso, nós estamos falando da Bíblia, mas qualquer texto que se for interpretar, precisa saber qual é o uso corrente da palavra. Vocês já pensaram na palavra coroa? A coroa da Bíblia é a coroa de um rei. Mas ela pode ser também a coroa da bicicleta. Ou na gíria, na antiga gíria, a coroa pode ser uma mulher, uma senhora. Então, é muito importante levar em conta ao interpretar um texto, e no nosso caso, ao interpretar a Bíblia, o uso corrente das palavras. Isso nós chamamos de semântica histórica. Pode-se pensar que isso deve ser facilmente feito por meio da consulta a bons léxicos. Se eu resolvo o problema da etimologia olhando o léxico, então eu posso também resolver a questão da semântica olhando o léxico. Geralmente, esses léxicos, eles dão os significados originais e derivados das palavras, geralmente designam em que sentido elas devem ser usadas, em passagens particulares. Então, na maioria dos casos, isso se aplica perfeitamente. Para conhecer o uso corrente da palavra, ou seja, a semântica histórica, na maioria das vezes, o léxico resolve. Ao mesmo tempo, é necessário manter em mente que os léxicos não são absolutamente infalíveis. E menos ainda quando descem aos particulares. E ainda tem o problema de o léxico ser tendencioso. O lexicógrafo, a pessoa que produziu o léxico, ela pode de repente ser tendenciosa, defender ao fazer isso uma posição teológica particular dela. Então precisa-se ter um certo cuidado no uso dos léxicos. Os léxicos, simplesmente incorporam o resultado das obras exegéticas dos vários intérpretes. Será que na procura do resultado o intérprete não foi tendencioso? Será que um intérprete
de uma linha teológica que é favorável ao batismo por aspersão, ele não tem a tendência de considerar que a palavra baptizo, que é imersão, ele aumentar o alcance semântico da palavra baptizo para dizer que ela admite também a aspersão, é um caso a se pensar. Então os léxicos, simplesmente incorporam os resultados das obras exegéticas dos vários intérpretes que confiaram o julgamento discriminatório do lexicógrafo. Ele foi lá e ele confiou em quem fez o léxico. E frequentemente revelam uma diferença de opinião. Se você pegar um léxico de um teólogo, um comentário de um teólogo que acredita, se você pegar um comentário de um teólogo que acredita que o batismo pode ser por aspersão, ele vai aumentar o alcance semântico da palavra baptizo para incluir este pensamento. Nós vamos fazer um breve intervalo e daremos continuidade ao estudo do uso corrente das palavras.